Continuando aqui a nossa busca pela verdade, né? Daqui a pouco tá subindo um vídeo aí no canal para vocês estarem vendo, enquanto isso eu tô produzindo outro aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, pessoal, não vai vir ninguém salvar vocês. Tudo que nós fazemos aqui é culpa nossa, é responsabilidade nossa. O bônus e o ônus são responsabilidades nossas aqui. Eu anotei um ponto interessante para ir de encontro a isso que a gente estava falando. Pensa bem, se o mal não fosse necessário, a noite não existiria. Não haveria sombras, nem nuvens, nem o fim de tarde. Haveria somente luz, somente o sol. E o que a gente pode tirar de aprendizado disso? Estava fazendo as minhas reflexões, estava indo fazer meu tratamento, né? Meu tratamento médico, para quem já viu nos vídeos aí que eu comentei. E aí fiquei observando, né? Me lembrando, vendo as notícias, né? As pessoas comentando. Como eu falo sempre aqui para vocês, eu não fico apurado em notícias, porque a grande maioria são para colocar a gente numa mesma linha de pensamento, né? De frequência vibratória. E aí veio o questionamento, né? Se realmente o mal fosse algo tão tipo que não fosse parte de toda essa existência que nós temos aqui, então não deveria existir a noite. A noite não deveria existir. Mas por que ela existe então? Há muito tempo aqui, quando a gente falava aqui no livro do Mensageiros do Amanhecer, assim como outros livros, né, como a gente já leu aqui alguns livros aqui espiritualistas, um deles, se eu não me engano, foi o como é que fala, gente? Esqueci o nome do livro aqui, depois eu falo. A gente passou pela doutrina secreta, a gente passou pelo livro da sabedoria, não entrei em muitos detalhes, mas apenas fiz comentários aqui. Veja bem, a própria luz veio das trevas. Então, se a gente for fazer uma análise, as trevas já existiam muito antes da luz surgir. Muito antes do nada, mesmo se houvesse o nada, quem veio primeiro foi as trevas. E das trevas surgiu o Criador, a luz, né? Então, quando eu falo desse assunto aqui, me vem lembranças das projeções dessa noite, onde é justamente o que eu estou falando aqui é o que eu vi nas minhas projeções. Foi da luz que veio, foi das trevas que veio a luz. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é bom e o que é ruim? O que é bem e o que é mal? Eu dei um exemplo aqui alguns dias atrás, onde eu falava sobre essas questões aqui, que, por exemplo, se eu corto, sei lá, vou dar um exemplo aqui hipotético aqui. Se eu tô com uma faca na mão, e eu de repente preciso, sei lá, me ferir com alguma coisa, eu fui picado por uma cobra, resolvi cortar o meu braço para poder estancar aquele sangue, mas eu faço isso numa outra pessoa. Isso é bom ou é ruim? Isso é bem ou é mal? É onde eu sempre falei aqui, depende da perspectiva, depende do ponto de vista. Para uma pessoa que está olhando, dependendo se ela não conhece o enredo ali, ela vai pensar que eu estou tentando matar outra pessoa. Mas numa outra perspectiva de alguém que conhece o enredo, conhece a verdade, ele vai ver que eu estou fazendo bem. No livro da Chave do Poder fala um pouco sobre isso. Que o bem e o mal não existe. Tudo é uma coisa só. Por quê? Há momentos em que você vai precisar usar da sua bravura ou aquilo que a gente chama de maldade para você lidar com algumas situações. E em outros momentos você vai ter que precisar usar a sua bondade, aquilo de bom que tem em você. E nisso vem vários exemplos aqui, né? Imagine que você está caminhando por uma rua e você tem a mentalidade que poder, por exemplo, socar as pessoas, bater nas pessoas é errado. Então isso é visto como uma coisa mal, como uma coisa má. Só que, no entanto, você de repente sofre uma tentativa de assalto. E aí você percebe que, dependendo da situação,
em que você está, você consegue se defender. E você vai usar do quê? Da sua força física para poder, né, neutralizar o seu oponente. Ainda assim, estamos olhando para uma situação que é vista como errada, como uma situação má, porque você está batendo em alguém. Só que quando você olha por um outro lado, que você está fazendo isso para poder se defender de algo ruim que alguém está fazendo com você, que é a tentativa de te assaltar, aí você percebe que esse entendimento ele muda. Aquilo que você achava errado antes passa a ser o certo agora. Por isso que é muito conflitante esse assunto, diante daquilo que as pessoas já conhecem, elas foram doutrinadas. Ah, isso aqui é errado. Ah, mas aquilo ali é certo. O que é certo e errado? Eu falei aqui há algum tempo atrás, eu tinha um amigo, né, que ele costumava dizer assim: quem garante que aquilo que você acha que é certo e aquilo que você acha que é errado? Como eu entendo que o universo tem uma linguagem dos sinais, que ele sempre nos mostra, dá informações pra gente através dos outros, dos fatos, de tudo. Eu passei anos escutando ele dizer aquilo e ficava pensando, cara, por que será que ele pensa assim, né? Embora vivendo as minhas experiências paranormais, viajando nas realidades paralelas, eu ainda não conseguia entender o significado. 3 anos atrás eu passei a entender o que ele queria dizer com aquilo. Nem sempre aquilo que você acha que é bom pra você é bom pra você. Eu até comentei isso essa semana com alguém e falei assim, já percebeu que a gente tem a tendência de achar que tudo aquilo que é bom pra gente, na verdade não é bom, acaba fazendo mal pra gente? Nem todo mundo que sorri pra você tem a intenção de te fazer a bondade. Não é à toa que muitas pessoas caem em golpes, por quê? Porque elas se sentem muito bem amadas, bem tratadas, a pessoa chega e fala palavras que elevam o ego dela e ela acaba caindo nos golpes. Até hoje é assim, e não muda, você pode ver que sempre tem alguém caindo num golpe. Nem todo mundo que tem belos sorrisos vão fazer coisas boas para você. Da mesma forma que pessoas que nós julgamos como pessoas más, que não tem um rosto bonito, não tem uma perfeição que nós desejamos, vai fazer o mal pra gente. Então é a mesma história da narrativa de Deus e do diabo, né? Precisa se criar uma narrativa, tem que ter o salvador, né? E tem que ter o vilão, um que sempre causa a destruição, que causa o sofrimento e o outro que salva. No outro vídeo eu falei aqui sobre os gnósticos lá, eles falando sobre essas questões, né? Por que ao mesmo tempo um Deus que era perverso, que mandava matar os próprios filhos dos seus fiéis, sacrificar animais em nome dele, aí do nada, de repente, ele vira paz e amor e tudo acontece como está acontecendo. Por isso que eu sempre digo aqui, nós, como buscadores da verdade, e a verdade está lá fora, cabe a nós aqui analisar, interpretar e ver se faz sentido nas nossas vidas. Eu, ao longo da minha existência, percebi muito isso. Tem muitas pessoas que pagam de santas, na verdade são pessoas vis, pessoas que não têm o pingo de sentimento de te fazer o mal. Tá cheio de pessoas por aí. Lembra quando eu falava dos NPCs aqui, que muita gente fica chamando por outros nomes? Tem um monte de gente por aí, cara, que elas não têm o pingo de sentimento, elas vão entrar na sua vida, vão te destruir, vão tirar tudo da sua vida. E não importa, porque para elas o que importa é aquilo que elas querem, não aquilo que deve ser feito ou que faz sentido, entendeu? Por isso que eu sempre digo, enquanto nós vivemos num mundo cheio de narrativas que tendenciam as pessoas a seguir caminhos já pré-determinados, o mundo vai ser do jeito que é. Uma vez eu dei um exemplo para uma pessoa no meu trabalho que me chamou para fazer um bolão. Eu achei engraçado assim, todo mundo para fazer um bolão, e eu vi aquela conversa, o pessoal, não, vai ser R$ 250 e não sei o que e tal. Aí eu até fiz um comentário, falei, sabe o que eu acho engraçado? É que se eu pedisse R$ 250
para, sei lá, comprar um medicamento para mim ou por alguma necessidade que eu tivesse, nenhum de vocês daria esse dinheiro para mim. Mas para fazer um bolão vocês podem fazer, entende? Por isso que eu sempre digo aqui, esse lance do bem e o mal depende muito da sua intenção. Depende muito, cara. Por isso que eu sempre digo, todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo é porque as pessoas elas dão espaço, elas dão permissão. Uma vez eu falei para uma pessoa, cara, que eu acho que o mundo, o problema dele hoje é que não existe punição para nada. Eu já falei aqui várias e várias vezes, se esse Deus da Bíblia que todo mundo fala aí, esse diabo da Bíblia aí que todo mundo fala, por que então que as pessoas más, elas estão sempre prosperando? Basta você olhar no mundo aí fora, não precisa nem acreditar no que eu falo, é só você olhar no mundo aí fora e você vai ver, cara. Eu conheço uma pá de gente, cara, que é estúpida, ignorante, não se importa com ninguém, e elas estão prosperando. Até mesmo a espiritualidade, na visão de algumas casas por aí, eles entendem e falam isso. Você está aqui no mundo por sua própria conta. Ninguém é obrigado a fazer nada para você. Aí é onde eu digo. Então o que fazemos então? Tem um vídeo aí onde eu dei essas dicas aí falando sobre isso, cara. Viva a sua vida de acordo com aquilo que você acha que é justo. Porque nem sempre, indo por aquilo que é certo ou errado, você vai estar fazendo a coisa correta, né? Então, ser justo, você vai estar seguindo o caminho do meio, aonde você não vai ter parcialidade com nenhum dos lados, entendeu? Porque hoje em dia é simples você ver isso aí lá fora. As pessoas só querem aquilo que você tem, sugar tudo que você é e te deixar em migalhas. Basta assistir aquele filme lá, Sem Ganho, Sem Dor lá. Você vai ver que tudo aquilo que o cara fez, você percebe que não existia nenhum pingo de sentimentalismo pelo outro. O cara foi lá, fez tudo aquilo na vida do cara simplesmente porque ele queria todo aquele dinheiro para ele. Não é diferente do que você olha no mundo aí fora. Um filme baseado numa história real que aconteceu. Então, assim, quantas e quantas histórias por aí nós não temos, né? Então, as pessoas vão seguindo essas ideologias aí, essas doutrinas de religião, que é o que eu sempre falei, que o que tornou as pessoas fracas nesse mundo foi a religião. A religião, ela resolveu uma parte dos problemas, só que quando a religião começou a perceber que ela poderia ter uma influência política na vida das pessoas, aí é onde ela começou a desandar. É importante ter os princípios, né? Porque a igreja no começo teve um papel muito importante, que era estabelecer os princípios, né? Que as pessoas deveriam ter famílias, que as pessoas deveriam ser justas, ser certas uma com a outra, cuidar da sua família, né? Não passar a perna em ninguém. Então começou tudo muito bonito assim, na nossa era contemporânea, eu falo, né? Mas aí depois começou a mudar totalmente, né? É gente que domina demônio, é gente que tem poder sobre almas perversas. Já tem um vídeo no meu canal aí que eu falo sobre isso. Não existe esse negócio de pessoas, de pastores, falar que tem controle sobre demônios e entidades malignas. Eu já tive diante de legiões. Nem a pessoa mais puritana do mundo consegue lidar com aquilo. Eu falei uma vez para uma pessoa, falei, o dia que você vê um demônio mesmo na sua vida, você nunca mais vai querer ver, cara. Viver os dons que eu vivo não é uma coisa tão simples assim. Então, quando as pessoas falam que o mundo é perfeito, é bom, que é Deus, então não deveria existir a noite, né? A gente não deveria ter a noite, não deveria ter lua, não deveria ter nuvens no céu fazendo sombra, porque a escuridão, como ela é muito sinonimizada como as trevas, como a maldade, então a noite não deveria existir, mas ela existe, né? Então a verdade desse vídeo é, o bem e o mal é uma coisa só. Eu costumo dizer que na vida, tudo que a gente passa, todos os obstáculos que a gente enfrenta, a forma como a gente vai lidar com eles vai depender da situação e da necessidade, cara. Vai ter momentos que você vai precisar ser uma pessoa mais enérgica e vai ter momentos que você vai precisar ser uma pessoa mais maleável, mais tranquila,
mais submissa. Coisas que as pessoas não conseguem entender, elas nunca vão entender isso. Então a reflexão é essa, pare para pensar, aquilo que você está fazendo hoje, que você julga ser bom e mal, precisa de uma reflexão. Como eu sempre digo aqui, né, 90% das coisas que eu faço na vida não são as coisas que eu gostaria de fazer, são as coisas que eu acho que são justas a serem feitas. E isso para mim só resta 10% de fazer as coisas que eu quero. Então quando você entende que o outro é um Deus criador, é uma parte de você e você não vai feri-lo, então aí a gente já sabe onde o bem e o mal termina.